Muitas pessoas já tiveram amigos imaginários quando crianças, algumas delas com uma imaginação assustadora. Essa é uma coleção de histórias verdadeiras sobre crianças com amigos que podem ou não ser uma invenção de suas mentes criativas. Jenny. Quando eu tinha 4 anos, minha mãe e eu nos mudamos para uma grande casa colonial que foi construída no final do século XIX. Minha mãe sempre teve um sentimento estranho sobre a casa. Havia uma pequena seção emparedada no porão e nunca soubemos por que aquilo estava lá. Minha mãe me disse que logo depois que nos mudamos para casa, eu acabei criando um amigo imaginário. Um dia, simplesmente do nada, eu disse a ela que estava brincando com uma garotinha chamada Jenny. Ela pensou que era apenas uma fase e não prestava muito atenção. Eu disse a ela que Jenny queria que eu deixasse o gato ir pro porão para que ela pudesse brincar com ele. Minha mãe permitiu deixar o gato ir até lá, só que ele nunca mais voltou. Isso deixou ela muito receosa. Então, alguns dias depois, eu disse a minha mãe novamente que Jenny queria que eu fosse até o porão para brincar com ela. Minha mãe se recusou e disse para eu ir dormir. Eu fiz isso e, quando acordei na manhã seguinte, eu tinha arranhões profundos nas costas e pernas. Minha mãe decidiu pesquisar sobre a história da casa. Ela encontrou uma foto antiga da casa com a família que morava lá. Ela me mostrou a foto e perguntou se eu reconhecia algum deles. Havia 7 meninas na foto e, sem hesitação, eu apontei para uma delas. Os nomes de todos os membros da família estavam escritos atrás da foto. A garota que eu tinha apontado se chamava Jenny. Minha mãe ficou assustada porque durante sua pesquisa ela descobriu que a garota chamada Jenny tinha ido pro porão em um certo dia e nunca mais foi vista. A família simplesmente nunca mais encontrou ela e por isso decidiram se mudar dali. Depois que eu identifiquei a garota na foto, foi demais para minha mãe lidar. Nós nos mudamos de casa e encontramos outro lugar para morar. Hoje, com 18 anos, me pego pensando sobre tudo que aconteceu naquela casa. E tudo isso ainda me assusta. Não diga a ninguém o meu nome. Minha sobrinha tinha um amigo imaginário, mas ela disse que não podia dizer o nome dele a ninguém. Ela disse que ele disse a ela que todos ficariam assustados se soubessem. Nós insistíamos em perguntar a ela, mas ela nunca contava para ninguém. Então, um dia, a mãe dela e eu estávamos no corredor e minha sobrinha não percebeu. Ela estava falando com seu amigo imaginário e acabou o chamando pelo nome. Até hoje, sempre que penso nisso, ainda me assusta. O nome do amigo imaginário era Lúcifer. Rosto engraçado. Eu estava na casa da minha tia quando vi minha prima de 4 anos sentada na escada. Ela estava fazendo umas caretas. Perguntei a ela o que ela estava fazendo e ela disse: "Estou copiando a senhora com a trança." Não havia mais ninguém lá. Então eu perguntei: "Onde está essa senhora?" Ela apontou na direção da escadaria. "E o que essa senhora está fazendo?" eu perguntei. "Ela está fazendo caretas engraçadas", respondeu ela. Eu estava prestes a subir quando minha prima disse algo que me fez parar no caminho. "A trança dela está em volta do pescoço." Eu perguntei o que ela queria dizer com isso. Ela apontou para cima e disse: "A senhora está pendurada por sua trança. Ela está fazendo umas caretas para mim." E então, minha prima começou a fazer uma careta. Seus olhos estavam arregalados, sua boca completamente aberta e sua língua
estirada para fora. Percebi que era o rosto de alguém que estava sendo estrangulado. A garotinha no lago. Quando eu era criança, acampávamos no Lago Darien, em New Hampshire. Um dia, quando eu tinha 6 anos, caí no cais e mergulhei no meio das águas. Porém, eu não sabia nadar. Enquanto eu estava debaixo d'água, me lembro claramente de ver uma garotinha lá no fundo que me disse para olhar para o sol e continuar batendo os pés, que se eu fizesse isso, eu ficaria bem. Eu consegui e cheguei até a superfície bem a tempo do meu avô me agarrar e me puxar de volta para as docas. Descobri mais tarde que uma garotinha havia se afogado naquele lago, exatamente naquele mesmo lugar.